Olá, se você tem uma Bíblia, vá para 1 Reis, capítulo 19. Temos estado aqui observando uma área específica da vida de um profeta chamado Elias e realmente tentando aprender algumas lições de sua vida. Então, 1 Reis 19. Se você não sabe onde está, pode voltar a Gênesis e avançar, ou pode chegar ao livro dos Salmos, o maior livro do Antigo Testamento, e retroceder e você encontrará o livro de 1 Reis. E o que eu amo na vida de Elias, que posso me identificar pessoalmente de maneiras incríveis. Falo sério. Acho que quando fizermos o que vamos fazer esta manhã, você perceberá, cara, que minha vida teve alguns paralelismos com a vida de Elias. E o que eu amo em um estudo de personagens, eu disse ao longo de toda esta série, o que eu amo em um tipo de estudo de personagens é que você pode, com sorte, aprender algumas lições de seus fracassos e erros, para que não experimente esses mesmos fracassos e erros em sua vida, ou, se o fez, possa ver como Deus intervém para resolvê-los. E é sobre isso que quero falar com você esta manhã. Agora preste atenção, porque todos chegamos aqui. Quero falar com você sobre como lidar com o desânimo. E na semana passada fizemos o mesmo. Vimos algo diferente, mas esta semana, aqui está como eu lido com o desânimo. Precisamos realmente aprender a receber e a responder. Isso é uma das coisas que Deus quer de nós em tempos de dificuldade e em tempos de desânimo. Agora, isso é o que vamos fazer. Vamos fazer uma revisão. Vamos começar aqui em 1 Reis, contando a história que leva ao capítulo 19. E realmente vamos revisar esses versículos, extraindo algumas coisas, e depois eu vou concretizar. E quero começar esta mensagem dizendo que meu nome é Cris, sou seu amigo. E isso vai doer um pouco. Posso dizer a vocês, isso será bom. E alguns pensarão, pastor, isso não doeu. Fiquem até o final, vai doer para alguns. Novamente, meu nome é Cris e sou seu amigo. Fico feliz que você esteja aqui esta manhã. 1 Reis 19. Vou te atualizar. Quando você chega ao capítulo 16 de 1 Reis, um homem chamado Acabe assume o trono de Israel. E a Bíblia nos diz que sua esposa é Jezabel. Agora, a razão pela qual isso importa tanto é que Acabe e Jezabel iam introduzir um ídolo. E realmente diríamos dessa maneira, que iam introduzir uma filosofia que ia corromper e prejudicar a nação de Israel. E isso é literalmente o que acontece. Então, quando você chega a 1 Reis 17, Israel se rebelou, eles seguiram seu próprio caminho, fizeram o que queriam, abandonaram os mandamentos de Deus. E ouçam com atenção, quando você chuta, você é chutado de volta na vida, certo? Você pode viver da maneira que quiser, pode fazer o que quiser. Você pode tomar as decisões que quiser, mas essas decisões têm a capacidade de repercutir em sua vida. E isso é o que você encontra aqui. Elias aparece em cena e... Não vai haver chuva por 3 anos e meio. Imagine ficar sem chuva por 3 anos e meio. Apenas imagine 3 semanas e meia, 3 meses e meio, 3 anos e meio. A fome, a seca. Isso traz desânimo e fadiga sobre o povo. E finalmente, no livro de 1 Reis 18, Elias aparece novamente em cena e diz: ouçam, pessoal, chega de estar claramente entre duas opiniões. Chega de aceitar uma filosofia falsa quando vocês têm um único Deus verdadeiro. Ele propõe um desafio. A maioria de vocês conhece esta história. Só quero te atualizar. Mas ele lança este desafio. Haverá um concurso de Baal, o Deus falso, a filosofia falsa e o único Deus verdadeiro. Ouçam com atenção. Em toda a América hoje, em todo o mundo hoje, na sua vida e na minha vida, há concursos em fundamento. Há filosofias nas quais podemos acreditar, formas de pensar nas quais podemos acreditar. Aliás, algumas delas misturadas com Cristo, mas não a experiência completa de Cristo. Falsas filosofias em todo o mundo, na sua mente e coração e nos de todos. Há uma competição entre duas formas de pensar contra o que ensina o único Deus verdadeiro. E então, Elias basicamente diz: vamos ter um concurso. Vocês vão construir um altar. 450 profetas de Baal. Eu vou construir um altar. Vamos clamar a Deus para que mande fogo do céu. O fogo era uma representação de Baal. Literalmente, lhes estava dando uma espécie de vantagem local. Vamos clamar a Deus. No meu altar, coloquem 4 jarros de água. Cabem em uma vala. Encham-na de água. Vou tornar isso mais difícil para mim. Vamos. A competição começa de repente. Eu amo esta história. Posso contar a vocês. Assim, a Bíblia diz que os profetas de Baal, escutem-me, colocam à prova sua filosofia. Testam que é verdade o que acreditam ser verdade. Além disso, isso está acontecendo em nossa nação agora mesmo. Temos políticos se levantando dizendo: você deveria acreditar, fazer, viver assim, aceitar, rejeitar. E eles estão dizendo: compre esta filosofia. E testam sua filosofia de vida e clamam, diz a Bíblia. Mas a Bíblia ensina que nada acontece.
A Bíblia ensina o dia passa. Começam a se cortar e a clamar com vozes mais altas, mas nada acontece. Elias começou a zombar deles. Só digo, agora, a razão pela qual ele zombava deles era porque eram líderes e estavam ensinando uma falsa verdade. Estavam dando uma representação falsa e ele os estava revelando pelo que realmente eram. Pessoas que eram percebidas como corretas, percebidas como boas, mas internamente não eram boas. E assim, ele começa a zombar deles. E ele diz que talvez seu Deus esteja tirando uma soneca, descansando ou foi de férias. Eu adoro esta. Talvez ele esteja no banheiro, talvez quisesse um descanso. Deem-lhe um momento, ele sairá de novo. Eu adoro o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não houve voz e não houve resposta. E o que estamos encontrando em nosso mundo hoje, ouçam bem, o que estamos encontrando é que todos estão testando filosofias, testando ideias, mas vou te dizer onde isso vai terminar. E já estamos vendo, estamos mais educados, temos mais recursos, temos mais coisas do que antes e estamos pior estatisticamente do que imaginamos. Quando você segue uma filosofia falsa, ficará sem voz e sem resposta. E então, o que a Bíblia diz é que Elias faz uma oração simples. Diz, Deus, fiz o que pediste e agora você poderia fazer o que disse que faria. E a Bíblia diz que caiu fogo e consumiu tudo. Elias vai e mata os 450 falsos mestres para que não pudessem mais difundir sua falsa filosofia. Mas então você chega a 1 Reis capítulo 19, onde estivemos nas últimas 3 semanas, e encontra Elias completamente desanimado. Você deveria escrever isso em suas anotações. Te disse que quero te motivar hoje. Vamos começar com algo encorajador. Prontos, aqui vamos. Você enfrentará desânimo e desafios em sua vida. Você não se sente abençoado esta manhã? Essa é uma promessa das Escrituras. Essa é uma promessa da Bíblia. Ouça-me, as Escrituras ensinam que é uma promessa, é um absoluto. A Bíblia diz que você enfrentará desafios, enfrentará desânimo. Aconteceu com Elias. Elias perdeu sua confiança, desanima e perde a esperança. Quando chegamos a 1 Reis capítulo 19, lembre-se dessa história. Seu espírito está completamente abatido. Está enfrentando oposição e dificuldades. Eu amo este texto porque é crucial ensiná-lo, pois nos leva a este ponto na vida. Você chega a esses lugares, ouça, para alguns de vocês sua coragem está baixa, para alguns de vocês a força para lutar falta, como talvez em seus relacionamentos, em seu casamento, talvez em suas finanças ou no trabalho. Você chega a um ponto onde está cansado da batalha, das brigas e que seja uma coisa após a outra. Simplesmente você chega a esse lugar. E aqui é onde Elias chegou. Pense nisso. Ele pensou que não podia mais fazer isso. O que espero te ensinar nesta série, porque termina hoje, então você deve lembrar disso agora, pois não estarei de volta no próximo domingo para te lembrar. Você vai enfrentar o desânimo, vai enfrentar episódios e oportunidades para a depressão, vai enfrentar distrações e não precisa se surpreender, não precisa se incomodar, não precisa se assustar, pois a Bíblia diz que você vai fazer isso. Até Elias, e quero enfatizar isso, realmente mencionei porque vamos falar um pouco sobre Elias hoje. Quero que saibam que respeito Elias porque ele é o profeta de Deus, o homem dos milagres. Quero dizer, veja, ele literalmente nos mostra uma vida de poder incrível quando está rendido a Deus e o seguindo, mas ele chegou aqui e chegou lá através de 3 fatores. Veja o versículo 1. Vamos ler isso, que quero que você volte à história se a perdeu. E veja, quero ser gentil com Elias de muitas maneiras, já que seremos duros com ele no final. Aqui vamos. Versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, voltando para a batalha, matando profetas e ganhando a vitória, e como havia matado todos os profetas. E então Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo, veja isso, que os deuses me façam assim. E ainda mais, ela diz, ei, veja isso, não perca. Que eu morra assim, não farei sua vida como a vida de um deles. Até amanhã, a esta hora. No versículo 3, veja isso. Ele ficou assustado. Todos podemos chegar a esse ponto na vida. Alguns têm medo do que vai acontecer na América. Alguns temem o futuro. Alguns estão paralisados pelo medo de deixar sua zona de conforto e chegar onde Deus os chama. E assim ele diz que realmente teve medo e se levantou e fugiu para salvar sua vida. E chegou a Berseba, que pertence a Judá. E deixou seu servo lá, como dizendo que não queria ninguém ao seu redor. Quero estar sozinho. No versículo 4. Mas ele mesmo foi um dia pelo deserto, e chegou e se sentou debaixo da árvore de zimbro, e pediu para si mesmo. E acho isso tão interessante. Aqui está um homem que corre porque não quer morrer, mas no entanto, a Bíblia diz que pede para morrer. Isso demonstra o quão irracionais podemos nos tornar na vida. Como vocês estão aqui esta manhã, enfrentando batalhas, talvez no casamento, talvez nas finanças, vocês talvez queiram algo que ainda não têm e estão frustrados porque Deus não entregou. Essa é um pouco a história.
E você se torna irracional criticando pelas costas, falando das pessoas, arrastando os outros como se vivesse tentando rebaixá-los ao seu nível por medo, preso e tudo isso. Você simplesmente se torna irracional quando não pensa da maneira que Deus quer que pense. Posso me tornar irracional. Aqui está o homem de Deus, o profeta de Deus, e isso é um pensamento irracional. Este é um homem dizendo que não quer que ninguém o mate. Estou aqui agora que morra. Ajude-me a entender e compreender que isso não faz sentido, mas é onde ele está. Ele vê o seguinte: chega, e todos nós podemos chegar aqui, o homem, uma após a outra. Superamos isso. Agora, isso vem para a nossa vida. E lá está ele. Chega, Senhor, tire minha vida porque não sou melhor que meus pais. Houve 3 fatores principais que entraram em sua vida e entram na nossa. Falamos sobre isso. Um são as opiniões dos outros. Pense nisso. Jezabel disse: vou tirar sua vida. E ela até diz que se não puder tirar sua vida, tirarão a dela. E o que ela disse mudou sua vida. O que ela disse, uma declaração feita por outra pessoa. 5000 Dime roubou sua confiança, roubou sua coragem. Você tem esse cara zombando dos profetas de Baal, conquistando os profetas de Baal. E agora, porque se diz algo, a confiança, esperança e crença se foram. Falamos sobre a grande lição que você aprendeu com Elias de não ouvir vozes erradas. Não ouça as vozes erradas em sua vida. Tenha cuidado com o que lê e ouve e com o que permite que fale em sua vida. Outro fator foi o isolamento. A Bíblia diz que ele vai um dia de caminho ao deserto. Estava em um momento em que precisava de pessoas. Precisava de alguém que o encorajasse. Precisava de alguém que mostrasse força, que fosse força. A Bíblia diz que ele deixou todos completamente. No versículo 4, levanta as mãos e diz: chega, é suficiente. Ele se isolou. Ele disse coisas a si mesmo. Ouça com atenção, que não eram verdade. Disse coisas em sua vida que absolutamente não eram verdade. E pessoal, eu digo a vocês, precisam entender isso. Podemos avançar mais na vida quando temos pessoas em nossa vida que nos dizem a verdade, nos encorajam, nos apoiam, nos guiam. 5000 Den, posso dizer algo? Estou dizendo, estão me ouvindo. Precisamos de pessoas em nossa vida, boas pessoas. Cara, cuide dessas pessoas. Nem todos os que se apresentam como bons são realmente bons. De fato, algumas das melhores pessoas do mundo são as melhores pessoas do mundo porque sentem que precisam provar algo a alguém ou que precisam de aceitação. Ou é porque querem algo de você. E você precisa do discernimento do Espírito de Deus. Você tem que andar com Deus, you send, e ouvir a Deus. Cerque-se das pessoas certas. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos afastem do limite emocional. Alguém diga amém. Quantas vezes na vida dizemos: estou fazendo isso, vou perder o controle. Alguns de vocês ficam nervosos aos domingos, mas fazemos isso. Chegamos a esses lugares onde dizemos: já terminei, chega, estou indo para o limite. Estou jogando a toalha, terminei com isso, não vou fazer isso mais. Cara, você precisa ser mais paciente. Pessoas na sua vida que virão e dirão que você está sendo um pouco irracional. Você realmente não está pensando com clareza. Isso foi criado pelo medo do futuro. Ele temia que sua vida terminasse em breve. Irritado porque Deus deixou. Não quero que vocês percam isso. Deixe que isso te invada por um momento. Para entender a história de Elias, você deve compreender que a pessoa com quem ele está mais irritado é Deus. Agora, conserte isso. A pessoa com quem ele está mais irritado é Deus. Quando você chegar ao versículo 10, não se preocupe. Vamos chegar lá. Comece a dizer: só eu fico. Sou o único que tem te amado, servido e vivido por você. Olhe o que você fez pelos outros e veja o que fez por mim. E você sabia que o inimigo tentará fazer você acreditar. Ouça isso, que você é o único. Tentará fazer você acreditar que Deus permitiu que isso acontecesse com você. Ele permitiu que isso entrasse na sua vida. Deus te abandonou, mas vou te ajudar hoje. Acabei de te dizer que você precisa de bons amigos. Então, todos procurem um vizinho. Encontrem alguém para olhar ao seu redor. Apenas alguém aí. Com sorte você tem alguém e apenas diga que você não é o único. Apenas diga isso. Muito bem. Alguns precisavam disso esta manhã e alguns estão realmente felizes em dizer isso esta manhã. Você não é o primeiro e não será o último. Jesus está aqui. Você terá tribulação. Você não é o único. Uma das coisas que eu acho que é o melhor que obtemos disso, não perca, é que estamos vendo. Elias, estamos vendo o medo do futuro. Estamos vendo que alguém disse algo e isso o afetou. Estamos vendo um homem cuja maior frustração é com Deus. Deus fala no versículo 5. Deus fala no versículo 7. Deus fala no versículo 9. Deus fala no versículo 11. Deus fala no versículo 13. Deus fala no versículo 15. Ele está aqui pensando que ficou sozinho. Chega. E está frustrado com Deus. Sempre o Deus do universo está dizendo: estou aqui, tenho algo para você. Estou tentando falar com você, direcioná-lo, guiá-lo. Este é o texto onde Deus colocou em minha vida. Esteja atento.
Deus está disponível e Deus é capaz. Só quero que você sinta isso. Alguns de vocês estão em seu casamento. Alguns de vocês estão em suas finanças. Alguns de vocês estão aqui em sua perspectiva. Estão tentando manipular sua vida para avançar e chegar a algum lugar porque temem que Deus não os leve até lá. Estão confiando em sua sabedoria, seus recursos, sua criatividade para chegar lá. Deus está dizendo: estou atento à sua vida. Estou disponível para a sua vida e sou capaz de realizar isso. Só preciso que você ouça minha voz. Você precisa anotar isso. Lamentações, capítulo 3. Você cantou isso esta manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. A Bíblia diz que a bondade amorosa do Senhor nunca cessa por suas compaixões. O que Deus quer fazer em você, através de você e ao seu redor. Suas compaixões nunca falham. Elas são novas a cada manhã. Onde quer que você esteja, o que quer que enfrente, grande é a sua fidelidade. Sempre. E o que Deus quer que façamos quando enfrentamos as incertezas da vida, e o que eu amo neste texto, não perca, é que Deus entra na sua bagunça e te mostra o que precisa acontecer para limpá-la. Elias tem uma perspectiva errada, uma atitude errada, está simplesmente errado, muito errado. E Deus está aparecendo. E realmente o que Deus quer que façamos com as incertezas de nossa vida é ter a atitude de não posso esperar para ver como Deus vai resolver o que estou enfrentando. Agora. Foram esses fatores que levaram Elias a um lugar de fadiga, muito cansado, desanimado, lidando com isso. Sou grato que não seja o final da passagem. Nos orienta e ensina. Passos de ação. É como, isso é o que cria, mas há alguns passos de ação que te tiram do âmbito do cansaço. Não levante a mão para a frente, não responda. Mas me pergunto, quantos de vocês estão em um âmbito de cansaço, como circunstâncias, situações assim, batalha após batalha? Sinto que avanço um passo e não retrocedo dois, como se a vida estivesse vindo em minha direção. Nos diz o que temos que fazer para nos animarmos. Temos duas coisas principais. Vocês podem voltar e ver todas as outras mensagens como grátis. Grátis. Não é incrível. Grátis. Ouçam. Assim, na semana passada lidamos com o primeiro que era: isso é descanso e reabastecimento. O que Deus diz, se você está lutando neste momento, em qualquer área da sua vida, preencha o espaço em branco, não se estresse com o que está nele, apenas preencha. E ele diz, você precisa de descanso e renovação, agora leve-se a um lugar e descanse. Isso é o que vemos no versículo 5. A Bíblia diz que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocava. Assim, aqui está Deus, atento, disponível. E lhe disse, levante-se e coma, você precisa se alimentar. Você já se levantou pela manhã um pouco brusco com seu parceiro, mas com um pouco de aveia, o dia se ilumina. Eu só precisava que meu nível de açúcar no sangue estivesse baixo. Vocês sabem do que estou falando. Como? Deixe-a tomar um pouco de suco de laranja e tudo ficará bem. Precisamos de algo, ou ele não ficará bravo. Aqui vamos. Depois ele diz isso, depois olhou, e eis que, vejam isso. Quero que vejam isso, porque isso é bem provisão. Havia à sua cabeceira um bolo de pão cozido sobre pedras quentes, jarra de água, comeu, bebeu e se deitou. Como a provisão de Deus, como o que realmente quero que você veja. Veja, você está em um dos momentos mais trágicos de um profeta de Deus. E Deus está sempre atento, sempre disponível, sempre capaz, mostrando paciência e compaixão com quem está lutando. Você não ama isso. Você não ama que pode abrir sua Bíblia sabendo que é um lutador. Você é lutador. E alguns de vocês parecem não lutar. Mas todos sabemos que estão lutando porque nós também estamos lutando. Isso é o que realmente me surpreende. Como todos nós vamos à igreja e tentamos ser como não, eu tenho tudo sob controle. Isso mostra a compaixão de Deus, a graça de Deus para conosco. E então no versículo 7 diz que o anjo do Senhor voltou e me tocou. Ele disse, levante-se e coma. Então Deus diz porque a jornada é muito longa para você. Sei que há religiões nesta cidade e em todo o mundo ensinando que você deve fazer isso e aquilo para conquistar seu caminho e abrir seu espaço. E Deus olha para o Antigo Testamento e diz que a jornada é demais para você. Você não conseguirá sozinho. Você precisará do meu filho Jesus. Ele tomará a ira, a dor e o castigo pelos seus pecados porque você é um pecador. Sua única esperança é que eu envie alguém sem pecado porque você pecou. Vou enviar alguém sem pecado para pagar pelo seu pecado. Se eu não fizer isso, você pagará pelos seus pecados porque ele pagará por eles. Você não será julgado se confiar nele, mas ele residirá em você, te guiará e não exigirá perfeição de você, porque você, amigo, não pode alcançá-la.
Mas isso é o que ele vai fazer. Ele vai te corrigir e te transformar em uma versão melhor do que você seria sem ele. Então ele vai te mostrar para que todos possam ver o que está fazendo na sua vida. E então ele fará obras em você que mostrarão a algumas pessoas que precisam dele, que só se chega onde você está através dele, não por você. E teremos uma história no céu das pessoas que lutam, que chegaram lá não por si mesmas, mas tudo graças a Jesus. A jornada é grande demais para você. Ele está ensinando que a jornada é grande demais para você. Muitos de vocês precisam ouvir isso esta manhã. Dedique tempo à palavra de Deus. Dedique tempo para adorar e meditar na palavra de Deus e se encoraje nela. Isso que fazemos aqui esta manhã. Por isso é bom estar aqui em um domingo de férias. Posso dizer isso? Não estou de férias. Estão prontos. Aqui vamos, hein? Então ele nos dá a segunda verdade de ação. Segundo passo de ação. Aqui vamos dedicar tempo e ferir sentimentos. Aqui vamos receber e responder à revelação de Deus. Essa é uma grande palavra aí. Espero que você não a perca. Aqui está você. Aqui está você. Aqui estamos. Estamos lutando. Desânimo. Fadiga, apenas frustração por onde estamos na vida. Simplesmente Deus, como cheguei aqui. Como? Olhe para o meu grande passado e agora veja onde estou. Como você permitiu isso? Essa é a atitude de Elias. E Deus está dizendo, se vamos te mover de onde você está para onde deve estar, você vai precisar receber, muito bem, ouça a Deus. Depois você precisará responder à sua revelação. Isso é a Bíblia, é a revelação de Deus de si mesmo. Para nós, vamos receber e responder a isso. Isso é enorme. Ele está nesta luta. Versículo 9. Então chegou a uma caverna e se alojou lá. A propósito, a Bíblia ensina que ele se levantou, bebeu e foi 40 dias e 40 noites na força de Deus. Agora quero te lembrar que essa viagem de 40 dias era apenas uma viagem de 5 a 7 dias. Levou 40 dias porque ele estava lutando. É importante lembrar, Elias está lutando. Está ouvindo a Deus, está respondendo a coisas, mas ainda está lutando. Você desce aqui. Então ele chegou a uma caverna e se alojou lá. A palavra do Senhor veio a ele e disse, aqui está a resposta de Deus. Pessoal, eu os amo o suficiente para ensinar isso. O desânimo, a dificuldade. Aqui está a resposta de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que estamos aqui? Como no capítulo 18, capítulo 19, Deus olharia para muitos de nós e te ama. Se você é um seguidor de Cristo, para muitos de nós, e está pensando em como ver seu casamento, talvez considere suas finanças, o mundo e as circunstâncias atuais, e Deus simplesmente intervém, e acredito que há amor e compaixão. Enviou um anjo 2 vezes, ele está te alimentando. Disse, não pense que isso é cruel, não pense que isso é duro. Por que estamos aqui? Como você me tem, e tem tudo o que posso colocar à sua disposição, e estou te encontrando e te dando revelação. Estou falando. Então, o que estamos fazendo aqui? E ele disse, veja esta resposta. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel abandonaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas, e eu sou o único que ficou, e eles buscam tirar minha vida para levá-la. Você sabe o que eu adoro nisso? Nunca nos falta um discurso para Deus, não é? Alguém pode me fazer sentir normal. Como? Nunca nos falta um discurso para Deus. Como você sabe? Ei, Senhor, este mundo é um desastre. Você vê o que está acontecendo. Você ouviu o que o noticiário da CNN informou. Como se Deus estivesse lá em cima dizendo não, não. O que disseram? Como não, não, não? Eu vi o noticiário da Fox esta manhã. Eu tenho a CNN. Sabem a que me refiro. Somos bons nisso. Chegamos a este lugar com frequência na vida. Continue. Ele diz, então lhe disse, vá. Fique na montanha diante do Senhor. E eis a palavra, o Senhor passava, e no vento forte rasgava as montanhas, e quebrava em pedaços as rochas, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um suave sopro. Estamos sempre buscando esses grandes momentos. Estamos sempre buscando esses grandes e massivos milagres. E muitas vezes Deus está naquela quietude, silêncio e solidão, onde você fica sozinho e ouve sua voz. E Ele te fortalece e você avança com o que Deus tem para você. Ele continua, ele fala sobre o fato de que quando Elias o ouviu, aquele suave sopro cobriu seu rosto com seu manto. Saiu e ficou na entrada da caverna. Há uma grande lição aqui, todos atentos. Eis que uma voz veio e disse, o que você está fazendo aqui? Elias 2000. E então quero que você note isso. No versículo 14, a Bíblia diz, eu senti um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os seus altares e mataram à espada os seus profetas. E só eu fiquei e me
buscam para tirar minha vida. Todos ouvindo muito atentamente. A voz de Elias nunca mudou, mas a voz de Deus nunca mudou. Elias diz exatamente a mesma coisa no versículo 10, exatamente a mesma coisa no versículo 14. Deus diz a mesma coisa no versículo 9. Deus diz a mesma coisa no versículo 13. Em outras palavras, acredito que há uma grande lição aqui. Quero que você ouça. Você pode estar preso no lugar onde está, até que receba e responda à revelação de Deus. Deus não mudou. Elias não mudaria, mas Deus não mudou. Você não percebe isso? Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Deus, Elias, o que estamos fazendo aqui, realmente acredito nisso, e não digo com má intenção, mas ouça-me bem. Você sabia que isso poderia ser meu epitáfio muitas vezes? Deus, por que isso está acontecendo? Por que você não faz algo como permitiu que acontecesse? Por que você deixou que acontecesse? Alguém diga amém. E Deus está me ensinando na vida a não focar no porquê. No quê? O que Elias estava fazendo era o porquê. Deus, por que você me deixou chegar aqui? Por que você deixa isso continuar? E por que você deixa isso acontecer? E Deus dizia, não é o porquê, é o quê? O que estamos fazendo aqui? Temos que trabalhar um plano, algo a alcançar, mas ele não entendeu. Deus fala a Elias e lhe dá uma palavra. Ele dá instruções específicas. Digam amém se me ouvem. Homem, é um fim de semana festivo, mas é bom. Ouça, eu acredito que quando você enfrenta tempos de cansaço, desânimo, dificuldade, perguntas, preocupações, ouça, Deus eventualmente, eu acredito nisso com cada fibra da minha crença. As Escrituras ensinam isso. Em seu tempo, nos dará instruções específicas sobre o que fazer para sair de nossas temporadas de cansaço. Sim, se você chegar ao versículo 15 e 16, não perca isso. Você chega ao versículo 15 e 16. O versículo 15 diz que o Senhor lhe disse, vá como no versículo 15. Deus, simplesmente Deus. Por quê? E sou o único, e você não está me ajudando. Quero dizer, ele tem atitude. Versículo 10 e 14. E no entanto, quando você chega ao versículo 15, Deus não diz isso de maneira negativa. Pessoal, ouçam, mas você não vê Deus dizendo, ó homem, é tão difícil, eu sei. Você não vê ele fazendo isso. Não digo isso de má vontade, mas é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus olha para Elias e diz, Elias, precisamos ir. Tenho coisas para você realizar, algumas coisas para você fazer. E assim Deus fala, revela, aqui está a saída. Mas a pergunta é, recebemos e respondemos, como Deus diz, Elias, isso é o que estamos fazendo. O que você está fazendo aqui? Porque há algo mais que precisamos fazer. 2000. A pergunta tão frequentemente na vida é, o que Deus te disse para fazer? O que Deus te disse para fazer? Alguns de vocês não sabem como pastor não sei. A resposta, Deus te deu uma revelação completa do que você deve fazer e alguns de vocês estão vivendo buscando o desconhecido e ignorando o conhecido. Alguns de vocês estão vivendo e buscando o desconhecido, ignorando o conhecido. Vocês passam todos os dias se perguntando como cheguei aqui, por que isso acontece, o que está acontecendo. No entanto, não dedicam tempo ao conhecido, o que devemos fazer, onde devemos estar. E eu tenho que dizer uma coisa a vocês, pessoal. Vocês nunca serão felizes no lugar até que se tornem na pessoa. Como se você nunca vai ser feliz no lugar até que se torne na pessoa. E o que Elias está dizendo é, Elias está dizendo, porque Deus. Que Deus, e o que Deus está dizendo plano, propósito, trabalho, algo que vou fazer em você, para que eu possa fazer através de você. Então eu preciso que você responda, preciso que você ouça, preciso que você chegue onde eu preciso que você esteja. E assim eu diria a você esta manhã, com absoluto amor e compaixão, e é por isso que eu revisei tudo, porque sabia que o que diria seria difícil. Pronto. Nos dias de fadiga, desânimo e dificuldade, a resposta de Deus para nós tão frequentemente é, o que você está fazendo aqui? Assim como estar fazendo, estar pensando, em estar focado, em estar se lembrando do que eu te disse, do que eu te falei. Então, que instruções Deus te deu? E Elias disse, ouça, Elias está aqui dizendo, isso é o que eu quero. Isto é o que eu quero, Deus. Isto é o que eu desejo, Deus. Mas Deus diz não, temos um plano diferente. Ouça bem, digo isso com absoluto amor. Deus está dizendo, tire seus olhos da sua situação. Isso é o que Deus diz a Elias em seu momento de desânimo. Tire seus olhos da sua situação, pare de olhar suas circunstâncias, pare de olhar ao seu redor e olhe para mim. Você precisa descansar, você precisa recuperar forças, mas me escute com muita atenção. Você precisa trabalhar. E ele está dizendo que sua alegria, ouça isso, sua alegria, sua vitória, sua esperança, ouça, no amanhã se encontra em mim. Venha aqui, venha. E para alguns que olham para outras pessoas ou para os que temem o futuro. Mas Deus diz a Eli, não se preocupe com Jezabel. Pare de se preocupar com Jezabel. Jezabel não tem poder sobre mim.
Eu tenho poder sobre Jezabel. Pare de se preocupar com as circunstâncias e o ambiente. Não se distraia com as coisas. Siga-me, ouça-me. O chamado de Deus é tirar seu foco do seu drama. Tire seu foco da sua dor. Tire seu foco das suas circunstâncias, seus erros e suas falhas. E posso dizer que esta é uma mensagem difícil e direi amém para mim mesmo. Mas você sabia que se estudar psicologia, e vou simplificar por tempo, mas os psicólogos dizem para fazer as pessoas que estão presas na depressão, faça algo bom. Uma das 5 principais coisas que os psicólogos dizem é: esqueça a Bíblia. Um dos 5 conselhos de psicólogos: se você está preso na depressão, você não consegue se motivar. Você não consegue se motivar. Eles dizem: saia e faça algo bom. Saia de si mesmo. Tire seus olhos e seu foco da sua vida e suas circunstâncias. E simplesmente saia e faça o bem por alguém mais. E isso começará a te tirar. A Bíblia ensinou isso há muito tempo. Ainda posso me lembrar. Só vou te dar uma parte da história, porque realmente quero chegar aonde quero ir. Então ouça rápido. Amém. Mas posso me lembrar de ter ligado para meu pai, passando por um momento difícil. Eu liguei. Estava sentado no estacionamento da agência dos Correios. Estava fazendo minhas tarefas do dia e simplesmente cheguei a esse ponto onde estava cansado de onde estava. É um pouco como Elias. Eu estava fazendo discursos a Deus, onde lutava, onde não cumpria e não respondia. Sentia que saí e arrisquei por ele. Eu estava em um lugar onde precisava de sua resposta e não a tinha recebido. Estava frustrado. Liguei para meu pai e disse: pai, não fiz nada de tolo. Não é uma boa maneira de começar uma conversa. Eu não tinha feito nada de tolo. Amo minha esposa, amo meus filhos. Tudo isso está realmente bem. Mas só estou dizendo, paixão se foi. Não sei. Eu disse ao meu pai que realmente não sei se isso é o que realmente quero fazer pelo resto da minha vida. Eu falava sobre o ministério, ser pastor, liderar e lidar com as pessoas. Eles estão bem. Eu estava cansado deles. Sei que vocês nunca chegam a esse ponto, mas eu às vezes chego e nunca esquecerei. Eu abri meu coração para meu pai. O pai respondeu: filho, eu te amo como seu pai terreno. Faria qualquer coisa por você. Eu faria. E ele disse: mas estou agradecido que onde eu falho, você tem um pai celestial que nunca falha. E você só continua buscando. Quer saber sobre minha espiritualidade. Eu disse ao meu pai: não me dê versículos da Bíblia. Provavelmente eu já preguei isso. Eu poderia te dar uma análise do texto. Eu preciso de frases. Não esquecerei que em uma conversa com um bom amigo, ele quer que você vá ler 2 Reis 3. Quero que você leia 2 Reis 3 e tome silêncio e solidão. Fala sobre ser pastor. Aproveite o texto na solidão. Quando você chegar a 2 Reis 3, anote. E 3 reis se arriscam um pouco. Realmente não deveriam ter ido à guerra, mas foram à guerra. Ao chegar, não havia água. Tinham suas tropas. 3 reis juntos, todo o seu exército. Chegam lá e não há água. E de repente perceberam que estão em um lugar onde não podemos alcançar o que precisa ser alcançado. Jornada é muito grande. Então chamam um profeta, conseguem Eliseu. Chamam Eliseu e Eliseu vem. E Eliseu olha para um dos reis e diz que nem sequer falaria com você. Olha para o rei e diz que nem sequer falaria com você se não fosse por este homem aqui. Você é um homem mau, mas porque este homem está aqui, falarei com você. Os reis disseram que estamos em apuros, não há água. E agora? E a Bíblia diz: Eliseu, um profeta de Deus, sabem o que ele fez. Pediu música. Eliseu chama músicos. Muitos dizem que não toquem música enquanto alguém profetiza. Mas você sabia que isso está na Bíblia? Eliseu chama músicos e diz: toquem algo de música enquanto profetizo. Algo assim como: deixe-me falar com Deus através de uma música. E a música começa a tocar e Eliseu volta a olhar e este é um momento milagroso. Você tem o homem de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem o plano de Deus. E você sabe o que ele diz: Deus enche este vale de valas. Bem, isso não é um milagre, isso é trabalho. Todos bem, isso não é um milagre. Quero dizer, alguns de vocês querem o suficiente para dizer que às vezes estamos olhando para Deus e dizemos: onde está o milagre? Onde está o milagre? E nos colocamos como Elias quando não obtemos o milagre. Deus não vem e diz: aqui está o milagre. Ele diz: cave, encha este vale de valas. E todos estão pensando: Senhor, esse não é um bom plano. Queremos algo melhor. Envie-nos o segundo plano, certo? Mas não há um segundo plano. Deus diz: encha este vale de valas. Começam a cavar trincheiras. Depois eu adoro. Não tenho tempo para contar toda a história. E a Bíblia diz que agora veja, eles estão cavando trincheiras quando não há chuva. Estão cavando trincheiras sem sinal de nada que indique que vai haver uma tempestade. Somente tem fé, acreditando em Deus. Vou continuar cavando valas quando não sei o que fazer. Só vou fazer o que sei fazer. Confiarei em ti e caminharei contigo e farei o que me chamaste para fazer. Apenas continuam cavando valas e enchem o vale de valas. A Bíblia diz que aparece uma nuvem de tempestade e Deus envia a chuva. E eu te digo, era como se Deus estivesse sentado comigo e dissesse: Cris,
Você está tão preocupado com o que só eu posso fazer, que está se frustrando com o que só você pode fazer? Quero te dar um grande princípio do reino. Diga amém para saber que você está ouvindo. Enquanto você está ocupado servindo a Deus, Deus está ocupado trabalhando para você. Nunca se esqueça disso. Enquanto vocês estão ocupados servindo a Deus, vejo para alguns de vocês o que vejo em Cristo. Nós fechamos isso, paramos com isso, cara. Se Deus não cumpre, Ele cumpre. Terminei. Estou indo. Estou me retirando. Pastor, você deveria estar feliz por eu ter vindo esta manhã, porque é meu último domingo. Vamos. Mas veja, o princípio do reino é que enquanto eu o sirvo, Ele está ocupado trabalhando para mim. Aqui está o dilema. Vamos. Aqui está o dilema. É necessário fé. Por que eu tenho que estar fazendo o que Deus me chamou para fazer, quando não posso ver o que Deus me disse que fará? É necessário fé, é necessário confiança, é necessária ação. Muitas igrejas não chegam, muitos seguidores de Cristo não chegam, porque o que Deus está chamando você para fazer, todos querem a plataforma, todos querem o palco, todos querem o milagre, todos querem o fogo do céu. Não queremos fazer o necessário para entregá-lo. Não queremos cavar as valas, queremos ajudar a trazer chuva. Quando aprendi essa lição, sabe o que eu fiz? Juro, minha esposa é testemunha. Fui para casa e disse que tinha terminado. Bem, ela pensou que eu quis dizer que tinha terminado, que estou indo, que não vou fazer isso mais. Mas o que eu quis dizer foi que terminei. Vou servir a Deus, vou amá-lo, vou viver para Ele, vou andar com Ele, vou fazer o que Ele me disser para fazer e o que quer que aconteça, vai acontecer. Escute-me, o que estava me estressando, 3 semanas depois, se resolveu e eu não fiz nada. Porque Deus queria me ensinar uma lição. Você tem que lutar quando o Senhor te ensina uma lição. O Senhor queria me ensinar uma lição. E eu tenho que realmente dizer a vocês, desde que cheguei a esse ponto na minha vida, se tornou muito mais fácil viver a vida em Cristo quando parei de me preocupar com o que Deus está fazendo. A vida em Cristo se torna mais fácil quando parei de me preocupar com o que Deus está fazendo. E encontrei na minha vida, alguém disse, e isso? E eu digo, homem, vamos orar. Como isso me frustra? Eu gostaria de responder como Chris Dixon, mas tentei e não funcionou. Vamos tentar outra coisa. Vamos, certo. E assim literalmente é o que acontece. Deus simplesmente diz, você tem que confiar em mim, você tem que cavar valas, você tem que cumprir a premissa para ver a promessa. Mas o problema é que vivemos em um mundo que quer colher sem semear. Vivemos em um mundo onde querem colher, mas não plantaram. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem receber, mas não deram. Querem ganhar, mas não querem praticar. Querem ser ressuscitados, mas não querem ser crucificados. A Bíblia ensina que se você deseja o rio da sabedoria de Deus, o consolo de Deus, a paz de Deus, a alegria, a satisfação e a provisão de Deus, deve cavar valas. Você tem que receber e responder, mesmo quando não pode tocá-lo, ou não pode vê-lo, ou entendê-lo. Acho que uma das coisas com as quais luto na igreja é que há muitos bons empresários, líderes e mais. E a igreja é como? Ouça o que eles dizem, mas o bom senso não vence com Deus porque ele é melhor que o bom senso. E muitas vezes Deus te afasta do bom senso porque é comum. E Deus não é comum, ele é sobrenatural. Quer algo melhor e maior e quer que recebamos e respondamos. E isso é difícil. Vamos, alguém me ajude. Isso é difícil. Quando você está na situação de Elias, como alguns de vocês aqui esta manhã estão lutando, estão desanimados e não querem lutar, não querem trabalhar. Você não quer mudar sua vida. Você tem que lutar contra as emoções da vida, com a verdade de Deus. Mas agora Elias não faz isso. Ele diz isso. Ele disse, senti zelo por Deus. E Deus diz, o que estamos fazendo aqui? Vamos, homem, vamos. Mas ele volta e diz, não tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel abandonaram o seu pacto, derrubaram o seu altar, mataram os seus profetas. Em outras palavras, Senhor, não estou em uma situação ideal. E ele diz, só eu fiquei. Estão tentando tirar minha vida. Não estou tentando criticar Elias, nem te criticando. Você veio à igreja em um fim de semana festivo. Quão incrível você é. Eu tive minhas próprias experiências do versículo 10. Alguém pode acenar com a cabeça e dizer, sim, eu sei. Tive minhas experiências do versículo 14, onde me queixei no versículo 10. E Deus disse algo, pois voltei a me queixar. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. Como resultado, se você ler antes, Deus nos deu mestres e pregadores e temos todos esses recursos para nos ensinar quem é Deus, como Ele trabalha e o que faz. Deus nos deu tudo disponível para você e para mim, para cavar valas e fazer o que nos chamou. Antes de ver a chuva,
Ele diz que não devemos mais ser crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas e arrastadas por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens e por aqueles que usam métodos enganosos. Se você ler isso, na tradução de Phillips, diz que não estamos destinados a permanecer como crianças, é como o objetivo de Deus. Vocês têm que entender isso no contexto do amor, como o objetivo de Deus é amadurecê-lo e desenvolvê-lo, não deixá-lo onde você está. Esse é o seu objetivo. Isso é no que ele trabalha. Se você sente a pressão de alguém tentando amadurecê-lo, sente a pressão de alguém tentando desenvolvê-lo. Deus diz, esse é o objetivo. O objetivo não é a felicidade. Se você estivesse feliz, pois as circunstâncias permitem, Deus quer desenvolvê-lo. E a Bíblia ensina que Deus usa espírito, palavra, povo, circunstâncias, desafios e experiências para nos crescer. Tão frequentemente em Cristo, envelhecemos sem amadurecer. Olhe para frente. Ninguém saberá que estou falando com você. Se você olhar para frente, há muitos em Cristo que estão presos na infância espiritual. Ainda estão com babadores, com fraldas. É tão engraçado para mim. 2010, tenho netos. Você fala sobre entretenimento de 4 horas, 7 dias por semana, certo? Então eu tenho netos. Foi um pouco engraçado. Ontem, meu neto Caden precisava que fizessem algo para ajudá-lo. E não estou brincando. Seu irmão estava olhando e era algo doloroso para a experiência. Como se estivessem tentando ajudá-lo, mas doía ajudá-lo. Faziam isso, Jackson, meu irmão. Se aproximou e deu sua opinião. O que vocês estão fazendo com meu irmão? Ali está o discurso dos versículo 10, versículo 14. Ali está. Temos uma neta, Maddie Claire. Uma linda menina. Talvez a menina mais linda que já viveu. Mas só estou dizendo. Estão dando sorvete a ela. Então aqui estão os pais dela dando sorvete. E eles pegam e colocam na boca dela. E colocam lá. E você pensa, cara, que pais estão dando sorvete a essa menina. E eles entendem. Ela nem mesmo engoliu todo o sorvete. Mas quando tiram a colher dela, ela grita, por que você me tirou assim? Como se dissesse, injetem-me com um soro. Mas não me tirem isso. Sabem o que estou dizendo. Eles estão lá sentados. Ela está gritando com eles. Ali está a igreja. Vamos agora. Ali está a igreja. Damos vida a eles. Tentamos mudar o mundo. Lidamos com céu e inferno. Cresci na igreja. Eu vi pessoas criticando a igreja, seus líderes, cada ação, gritando, reclamando, lamentando e mais. Não aconteceu esta semana. Estamos em um texto onde isso acontece com você e comigo. Cresci na igreja. Sei como as pessoas podem ser. Nos concentramos em nossas coisas e esquecemos as de Deus. Há muito de Cristo. Escutem, pessoal, digo a vocês. Olhem, podemos falar da igreja, os de fora da igreja, falando sobre o quão mal a igreja pode estar. Há muita verdade no que dizem. Mas não é porque Deus realmente não seja capaz, e não é porque Deus realmente não fale e não trabalhe. É porque não amadurecemos. E há muitos bebês em Cristo presos em seu legalismo. Há muitos bebês em Cristo presos em suas tradições e muitos bebês em Cristo presos na amargura. Muitos bebês em Cristo passam seu tempo olhando para todos. Muitos bebês em Cristo ouvem ensinamentos disparatados. Muitos bebês em Cristo que têm falsas expectativas sobre Deus. Uma razão pela qual continuamos assim é porque nunca tivemos a intenção de crescer. Outra razão é que criamos. Digo a vocês, há uma criação de uma ideia do que é Cristo e do que a igreja deveria ser e fazer e como deveria fazê-lo. E é uma ilusão, criada pelo homem. Nunca foi a intenção que Deus deu para a igreja de Jesus Cristo. Nós nos afastamos tanto do que Deus queria que fosse a igreja. E eu sei que você pensa que estou sendo duro. Alguns de nós precisamos amadurecer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional para amadurecer em Cristo. O discipulado é uma palavra elegante para o crescimento espiritual. É um processo de se tornar como Cristo. Não vejo Cristo levando as pessoas para o lado e dizendo, você sabia disso e aquilo? Adoro como gostamos de espiritualizar tudo. Eu me preocupo se você realmente estivesse preocupado. Você iria até essa pessoa porque realmente se importa e tentaria ajudá-la. Estou surpreso por ter conseguido. Sou grato a Jesus. Digo, Senhor, melhor do que eu pensei. Mas alguém precisa dar um passo atrás e dizer, homem, ei, mundo, a imagem que você está vendo não é o que Deus pretendia que fosse. Devemos nos tornar como Cristo e nos tornar como Cristo. Eu te amo. Ouça, é um processo longo e lento de crescimento. Um processo longo e lento. Frequentemente eu disse que Deus não busca a perfeição porque sabe que não a terá de você. Deus não busca a perfeição. Ele não a obterá comigo. Ele se foca na correção.
Nós erramos, precisamos nos adaptar, queremos responder assim. E Deus disse, não é assim que quero que você faça. Você sabe que uma das minhas maiores preocupações é envelhecer e me aproximar de prestar contas do meu pastoreio, ensino e liderança. Deixe-me te dizer uma grande preocupação que tenho, que me preocupa por alguns, é que estão seguindo ao Deus infinito do universo. Quero dizer, como se você estivesse aqui no domingo de manhã e estivesse seguindo ao Deus infinito do universo e sente que de alguma forma o entendeu e chegou. Isso me preocupa sobre Cristo. Acredito que para muitos de Cristo, o seguidor médio de Cristo ouve isso. Você é uma boa pessoa. Você vai a bons lugares. Passa um bom tempo com boas pessoas. Mas há muito mais. Há muito mais na vida de seguir a Cristo do que isso. Aqui estão os detalhes. Ouça isso. Deus quer que você cresça, que semeie e que vá. Não estou sendo mau. Eu não escrevi isso. Eu sou apenas um professor da Bíblia. Apenas a ensino. Ajude-me. Vamos. Sim, mas Elias está aqui dizendo que sou o único, e fiz isso, e mereço isso, e quero isso. E Deus está dizendo, precisamos crescer, Elias. Você é meu profeta. Precisamos semear, Elias. Há um trabalho a fazer. Precisamos nos colocar em movimento, Elias. Isso é o que precisamos estar fazendo. Mas Elias está tão absorto com o que quer e o que acredita que deveria ser e como isso se apresenta para ele e o que é o passado, que simplesmente não consegue avançar em direção à glória de Deus, para o propósito de Deus, para fazer a diferença para Deus. E é aí que estamos. Deus quer que você cresça na fé. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Um momento difícil. Veja o que diz. O anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, tocou e disse, levante-se e coma. Lembre-se do que falamos na semana passada, que isso não é apenas alimentação física, mas também alimentação espiritual. Levante-se e coma. A jornada é grande demais para você. Deus não quer que você seja um bebê espiritual. Colossenses 2:7. Veja o que diz a Bíblia, nova tradução vivente. Deixe que suas raízes cresçam profundamente nele e que sua vida seja edificada sobre ele. E então sua fé se fortalecerá na verdade que nos ensinaram e você transbordará de gratidão. Se você me mostrar o cristão mais maduro, eu te mostrarei um cristão que é verdadeiramente grato. O que Deus fez e deu. E é como se não tivesse tempo para estar reclamando, questionando tudo, olhando, dizendo a todos o que deveriam e não deveriam estar fazendo. Um homem cristão maduro diz, não posso acreditar que Deus fez tudo isso por mim. O objetivo final de Deus para a sua vida não é o conforto. Lembre-se disso. Sei que esta é uma grande mensagem, bem recebida por todos. E você vê aqui, o objetivo final de Deus é o desenvolvimento espiritual. Ele quer que você cresça espiritualmente e seja como Cristo. E eu preciso dizer algo a vocês. Eu paro aqui regularmente e ensino vocês. As pessoas virão e dirão, pastor, que grande mensagem. Realmente me fez refletir. E eu digo, eu vivi com isso toda a minha vida, toda a semana. Você suportou por 40 minutos, como se Deus me esgotasse, como se não sei. Deus me esgota, 2000 como quando digo, Senhor, acho que deveríamos fazer isso. Acho que respondemos assim. E Deus simplesmente diz, não. E me diz, Cris, você está perdendo isso, não está entendendo. Isso é o que você vê. A chave para o crescimento espiritual não é aumentar a assistência à igreja, porque acho que isso é algo que algumas pessoas pensam, como se apenas fossem mais a igreja. Não crescem em Cristo por estarem ocupadas com coisas da igreja. A igreja está fazendo muitas coisas que não são coisas da igreja. Segundo a Bíblia, 2000 você cresce em Cristo lendo a Bíblia e aplicando sua verdade. A Bíblia transforma, não apenas informa e aplica sua verdade. Você a incorpora à sua vida e se une a outros para desenvolvê-la, tornando-se o que Deus quer que você seja. Salmo 119:15. Por certo, o Salmo 119 é um dos capítulos mais importantes. Meditarei em teus preceitos e considerarei teus caminhos. Se você pensa que isso é um problema para a nossa geração, Clare Spurgeon disse isso em 1800, porque alguns cristãos, embora ouçam muitos sermões, avançam lentamente na vida divina porque negligenciam seus momentos de oração e não meditam na palavra de Deus. De tal necessidade, livra-nos, ó Senhor. Ou seja, Deus quer que cresçamos. Deus quer nos desenvolver, nos mudar e nos moldar. Você sabe como Deus queria que isso acontecesse. Vou te dizer porque temos o restante da revelação da Bíblia. Isso é o que eu queria te dar. Você sabe como eu sei que Ele queria que isso mudasse ou acontecesse. O versículo 10 estava certo. O versículo 10 estava certo. Chris Dixon está limitado em sua perspectiva. Está limitado na atitude correta. Sou Chris, não sou Jesus. Deus está tentando fazer com que Chris seja como Jesus. Então, o versículo 10, isso é humanidade. O versículo 14 é uma falta de maturidade. Um encontro com Deus sem resposta alguma. Encontro com Deus sem ajuste algum.
e um encontro com Deus sem mudança alguma. Essa é a tragédia de Elias, 1 Reis, capítulo 19. Não é o versículo 10, todos façam isso. Obrigado, Jesus, vamos, certo, porque eu tenho muitos versículos 10 na minha vida. A tragédia de um Reis, capítulo 19, é o versículo 14, onde Elias ouve a Deus. Alguns farão isso hoje. Isso é o que alguns farão hoje. E sem ajuste, sem mudança. A seguir, eu diria que Deus quer que semeiem. Deus quer que semeiem. No versículo 9, Elias chegou a uma caverna e a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Preciso que você faça o que eu mandei fazer. Conheço Jezabel, conheço Acabe, sei o quão maus eles são, conheço a filosofia, sei quão ruim está a situação. Escute atentamente. Vi nos noticiários da CNN e ouvi o podcast. Sei quão ruim está a situação, Elias. Mas tenho um plano, um propósito. Quero que me ouça. Anote isso onde quer que você esteja na vida. Isso você precisa saber. Deus sempre tem um campo para trabalhar e sempre tem uma colheita a colher. Deus sempre tem um campo para trabalhar e sempre tem uma colheita a colher. Posso te dizer qual é o campo principal que Deus quer trabalhar. Estão prontos. Seu coração. Homem, se não tivermos cuidado como seguidores de Cristo, ouvimos coisas e respondemos por tradições, educação e criação, em vez de ir às Escrituras. Você sabe o que a Bíblia ensina? Que é um pecado tomar qualquer preferência que você tenha e colocá-la sobre outra pessoa. Sabemos disso como seguidores de Cristo. Por exemplo, você sabia que se me criaram para não usar um boné de beisebol aqui, mas você usa um boné de beisebol aqui e eu te imponho. Isso é pecado para mim porque acabei de tomar uma preferência, mas estou impondo a você um padrão que Deus não colocou em sua vida. E só uso isso como um exemplo. Todos os nossos amigos com bonés de beisebol são bem-vindos aqui. Isso está na sua Bíblia. Isso está realmente na sua Bíblia, que quando você começa a pressionar as pessoas e empurrá-las em direções de maneiras que você foi criado, que não tem nada a ver com Deus nem com o padrão de Deus, é pecado. E, no entanto, caminhamos orgulhosos e legalistas dentro da igreja. Não amadurecemos. Não nos desenvolvemos, não estamos fazendo do principal o principal. Pensamos que tudo mais é o principal, porque não nos desenvolvemos nem crescemos. Não entendemos a causa, propósito e missão da igreja, do que devemos nos ocupar. Jesus disse: faço as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém trabalha. Não posso me distrair. Como há um campo para trabalhar, e na maioria das vezes o campo é nosso coração, para que Deus possa corrigir nosso coração trabalhando em nós, Ele possa trabalhar através de nós, e o impacto que podemos ter para a glória de Deus. Tinha muito mais a dizer esta manhã. O tempo acabou. Deus está sempre buscando trabalhar na sua vida, nas suas circunstâncias e na sua perspectiva, para te mudar e te colocar em seu plano e seus propósitos, para que sua vida possa ser plena e alcançar o que Deus deseja que você alcance. Mas podemos fazer Deus tão pequeno, mas tão pequeno, realmente tão pequeno. Ouça isso. Quando você ler o resto disso, Deus tinha planos tão grandes para a sua nação, mas Elias estava tão consumido com sua vida. A Bíblia ensina que a vida é mais do que o presente. É sobre a eternidade. Ensina a viver com uma perspectiva eterna, reconhecendo o grande plano e propósito de Deus. E mesmo que eu não consiga ver ou entender, só quero voltar aqui 1 minuto. Tempo esgotado. Vamos todos voltar. Voltar. Chris Dixon vive muitos versos. 10. Você está comigo? Ele vive muitos versículos. 14. Isso é o que Deus quer fazer em nossas vidas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Agora, isso digo, quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Se há uma lição que ensinei aos meus filhos, eu desafio vocês, mestres, é a lei de semear e colher. É verdade em todas as áreas da vida. Eu te quero o suficiente para te dizer, ouça, vivemos em um mundo que extrai isso de nós. Se você semear crítica, você a colherá. Se você semear dúvida, você a colherá. Se você semear uma má atitude, você a colherá. Quando meus filhos chegavam em casa com um desafio, eu perguntava, há alguma área na sua vida onde você esteja semeando isso? A primeira coisa que ensinei aos meus filhos foi perguntar, fulano fez isso e isso. Olhe para a sua vida. Há algum lugar onde você esteja semeando isso? Certifique-se de não semear isso. Se você colher isso, pode dizer a Deus, não estou semeando isso. Você pode cuidar disso. Se você semear amor, colherá amor. Se você semear bondade, colherá bondade. Sempre colhe o que semeia. Você colhe mais do que semeia. Se você pega e coloca uma semente na terra, se você vai e planta um grão de milho, o que obtém? Obtém uma espiga. Não apenas desenterra e a recupera, não, obtém mais e sempre colhe mais. Veja, sempre recebe mais, positivo ou negativo, do que coloca em sua vida.
Eu amo o Salmo 126, versículo 6. Veja isso. É uma boa palavra para Elias, que vai chorando levando o seu saco de sementes. Homem, é difícil, é um desafio, mas eu sigo em frente, confiando e acreditando. Veja isso. Sem dúvida, voltará com gritos de alegria, trazendo os feixes com ele. E então, eu vou te dizer isso. Deus quer que você vá com fé. No versículo 15, diz isso. O Senhor lhe disse, não perca isso. Ele diz, vá agora. Agora olhem todos, venham aqui. É difícil. Este é difícil, antes mesmo de ficar difícil, amável. Posso dizer isso a todos, seria ruim antes de chegarmos ao ruim. Mas eu não quero que você perca a compaixão de Deus, que como Deus diz aqui, levante-se e coma e depois volte uma segunda vez. Diz a Bíblia, levante-se e coma e depois não é duro com Elias. Ele se aproxima de Elias e diz, o que estamos fazendo aqui? Como homem, você pode confiar em mim. Já me provei, como são todas essas coisas que sabemos sobre as Escrituras. E ele está dizendo o que fazemos aqui. A paciência de Deus. Vê isso. Deus volta uma segunda vez e diz Elias, o que fazemos aqui? Quero que você veja a compaixão, o cuidado, a paciência de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele teve que ser paciente comigo. Quero que você veja isso. Mas Deus sempre diz que temos um lugar para ir. Sei que alguns de vocês estão sofrendo e carregando fardos pesados. Não falo de todas as situações. Quero que você veja compaixão. Quero que você veja amor. Quero que você veja a graça de Deus. Mas eu quero que você realmente veja Deus dizendo, por favor, saiam daqui. Não vivamos assim. Não sejamos assim. Há uma grande causa, um grande propósito, e esta vida não é o fim da vida. E isso não é. Veja, este é o fim do começo. O fim do começo, não estamos na terra dos vivos em direção à terra dos mortos. Estamos na terra dos mortos em direção à terra dos vivos. Ele diz, o que você quer fazer, o que você quer fazer, o que Deus quer que eu faça. Veja. E eu diria a todos nesta sala que o crescimento pode ser doloroso. A mudança pode ser dolorosa. Mas nada é mais doloroso do que ficar preso em um lugar onde você não pertence. Nada é mais doloroso do que realmente ficar preso em um lugar onde você não pertence. A Bíblia diz em Mateus 28, 19 e 20 que é um chamado para nossas vidas. Vá e faça discípulos. Agora, você precisa ser um discípulo para poder fazer um discípulo. Você precisa estar crescendo para ensinar os outros a como crescer. Isso é o que Deus está nos chamando. Isso é o que Deus está nos instando a aceitar. Este desafio de dizer a Deus, devemos amadurecer, devemos levar a sério a minha fé. É um momento para aplicar toda a diligência. Paulo estava escrevendo a Timóteo, uma pessoa mais jovem na fé, e diz, ponha toda a diligência. Você precisa se dedicar a esta causa de crescer, se desenvolver, aprender e se tornar o que Deus deseja que você seja. E assim, em momentos de desânimo, Deus diz muito. Nesses momentos de desânimo, Deus realmente diz muito, mas sempre, sempre termina dizendo, vamos, vamos. Avancemos na fé, avancemos na crença, avancemos na ação. Onde muitos seguidores de Cristo ficam presos. Quero te dizer onde muitos seguidores de Cristo ficam presos. Vamos e terminamos. Escute-me com atenção. Não quero que você perca isso. Eu costumava cuidar de crianças que eram mais novas, e você sabe, há anos. E assim, muitas vezes, eu acabava indo a lugares com elas. E ela cuidava de uma criança com a qual nos conectamos, nos unimos. Era incrível. Ele tinha cerca de 4 ou 5 anos. Era como um neto antes de ter um neto. Foi bom, e assim íamos passar o tempo. Um dia, ele sujou as mãos. Estávamos no Walmart e ele queria ir lavar as mãos. O levei para lavar as mãos. Tenho seu irmão mais velho conosco. Eu o levo. Vamos lavar as mãos. Eles vão, pegam sabão e fazem todo o processo. Você está observando? Diz a eles para se prepararem. Eu digo, lavem suas mãos. Eu lavo as minhas. Eu lavo as mãos. Enquanto eu lavo, eles dizem, não funciona, não funciona. E eu estou pensando, o quê? E eles estão lá, têm o sabão, estão lá esfregando, fazendo tudo o que podem e dizem que simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. Eu me aproximei, peguei uma pequena torneira, girei e bum, a água saiu. Agora sabe o que aconteceu? Crianças mimadas, criadas em um mundo automático, acostumadas a lavar as mãos. Você coloca as mãos e ele faz por você. E é isso que muitas pessoas pensam que é Cristo. Acreditam que Deus fará. É preciso conseguir. Sei que a Bíblia diz que temos que crescer. Temos que nos desenvolver. Você tem que ativá-lo. Você tem que se mergulhar na palavra de Deus, aprender, ouvir e responder à revelação de Deus. A água fluirá, mas você tem que cavar valas. É preciso começar a trabalhar. E digo isso, ouça, só digo, não seria horrível. Quero dizer, vamos encerrar isso. Não seria horrível chegar ao céu. Não seria horrível chegar ao céu e viver com essa perspectiva de que quando você chegou lá, tudo está errado.
Está tudo errado, mas você não precisa chegar lá. Deus diz que você pode conhecê-lo hoje. Caminhe com ele hoje. Aprenda com ele hoje. Cresça. Aprenda a orar. Estude as Escrituras. Junte-se à nossa jornada de vida em permanência. Junte-se à classe de discipulado. Comece a jornada. Tome a decisão. Serei um discípulo. Vou crescer. Não vou ficar preso a tradições e antecedentes e coisas assim. Minha busca é por Jesus, não pela igreja. Minha busca é Jesus, não as tradições. Minha busca é o que Deus quer de mim. Não o que o homem diz, mas o que Deus diz. E ao persegui-lo e segui-lo e me desenvolver, Deus diz que há um campo para trabalhar, uma colheita a ser recolhida. Um campo para trabalhar. Há uma colheita a ser recolhida. Oremos. Pai, obrigado por este tempo, esta manhã. E Senhor, quando estás lidando com isso, há tanto genérico aí. Há tantos corações representados nesta sala, tantas circunstâncias, tantas situações. Precisamos que teu Espírito fale em detalhes. E assim oro para que o faças neste momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Talvez você esteja aqui esta manhã e nunca tenha entrado em um relacionamento com Jesus Cristo. Você ouviu o que eu disse, quando a Bíblia diz que todos nós pecamos, destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, separação de Deus. O pecado se para. Cristo veio e não pecou. E ao morrer na cruz, estava tomando a ira, o castigo por nossos pecados, para que não tivéssemos que fazê-lo. Então eu só diria a você hoje, esteja aqui e duvide se seus pecados estão perdoados. Você não tem certeza de que sua fé no céu não é ganhar seu caminho até lá, trabalhar para chegar lá, mas confiar totalmente no que Cristo fez por você. A Bíblia ensina. Agora, a boa notícia é que a Bíblia diz que qualquer um que invocar o nome do Senhor, pelo que ele fez, tomando a ira, a pena, o castigo dos seus pecados, será salvo. A Bíblia diz que se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer, confiar que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Talvez sinta que Deus está lhe dizendo que precisa confiar nele. Você precisa segui-lo. Você teria uma conversa com Deus. Você diria a Deus, sei que sou um pecador, e esta manhã estou pedindo que me perdoe meus pecados. Talvez você esteja online no prédio. Deus, estou confiando em você para o perdão. Estou confiando que Cristo pagou a pena por mim. Tomou a ira por mim para que eu nunca tivesse que fazer isso. A partir de hoje, realmente quero confiar nele. Quero colocar minha vida e meu futuro no que ele fez por mim. E então você poderia dizer a Deus, Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que você fez por mim. E a partir de hoje, guie minha vida. Em nome de Jesus. Amém.